Então, vou dar continuidade sobre o estudo anterior que eu passei, né? Sobre o Gênesis 11. Nós parou lá, não foi? Em Gênesis 11, né? Verso 7. Mas agora, vou continuar essa questão aí no capítulo de Isaías, né? Porque a questão de Gênesis 11 ali já foi passada. Beleza? Para os irmãos entender, né? Eu passei aquela questão de Gênesis 11 para interligar com a doutrina que eu passei anteriormente, antes de Gênesis 11, né? Passei outra doutrina falando quem era a mulher de Apocalipse 17 espiritualmente, mostrei aos irmãos quem era espiritualmente, né? Aí passei o estudo sobre Gênesis 11, né? Para ligar com esse estudo aí, e agora eu vou passar isso, né? Que está interligado com o interior, lei de Gênesis 11. Então bora lá. Continua, vamos sem perder tempo, né? O vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá então. Isaías, capítulo de número 33, beleza? Verso 10 em diante. Vou ler do 10 né? Vai dizer o seguinte. Que fala do julgamento, né? Julgamentos iminentes sobre Israel, né? Julgamento iminente, né? De repente, né? A repentina destruição, né? Que está no livro de Tessalonicenses, aqui, né? De forma codificada, né? O camada espiritual, entendeu? A repentina destruição que virá, né? É um segredo também. Vamos lá, Isaías 33, verso 10 em diante. Diz o seguinte. Agora, levantar-me-ei. Que é Ial falando, né? Agora levantar-me-ei. Diz o Ial. Agora eu serei exaltado. Agora eu levar-me-ei, né? Ial falando, agora eu me levantarei, né? Para quê? Para julgar Israel. Né? O julgamento iminente, né? A repentina destruição, né? Que destruição de Isaías 28, versículo 2, entendeu? Vai vir, né? A água destruidora, a água do dilúvio, né? As águas espirituais, beleza? Agora levantar-me-ei, né? Porque aqui até um segredo, né? Vou ligar com os irmãos, liga comigo aí. Salmo 94. Salmo 94. Verso 1, né? Diz o seguinte, ó. Em diante. E ao Criador, a quem a vingança pertence. Lá em Isaías, o título de Isaías 33, o título, julgamento iminente sobre Israel. Né? O julgamento é a vingança iminente. Repentina destruição. Né? Repentina destruição, espiritualmente falando. Né? É o dilúvio, né, do açoite, né, que está em Isaías 28, verso 2. Pois então, Salmos 91, né, 94, verso 1 em diante. Ó. Ial, a quem a vingança pertence. Ó Ial, a quem a vingança pertence, né? A retribuição, né? A retribuição de Ial, né? Aí verso 2 fala, ó, né? Salmo 94, 2. Eleva-te, tu juiz da terra. Eleva-te, né? Você exalta-te, né? Está lá em Isaías, né? 33, 10. Fala o quê? Agora elevar-me-ei, tá vendo aí? Agora elevar-me-ei. Para quê? Para julgar. Entendeu? Julgar quem? Vai falar aqui. Quer ver? Ó? Salmo 94, verso 2, ó. Em diante. Eleva-te. Volta lá em Isaías. Tu, juiz da terra. Retribui-lhe uma recompensa ao orgulhoso. Tá vendo aí a recompensa? Né? A repentina destruição, né? A retribuição de algo. Né? Retribuição. Retribui-lhe uma recompensa ao orgulhoso. Né? Verso 3. E ao, porque por quanto tempo irão os perversos? Por quanto tempo irão os perversos triunfar? Por quanto tempo irão eles proferir e falar coisas duras, né? Já passei essa doutrina aqui, já essa questão, né? Nos vídeos anteriores aí. E todos os trabalhadores da iniquidade se gabar, né? Né? Se gabam, né? Se exaltam, né? Diz ser justo, né? Diz ser Yaldá, entendeu? E são mesmo, né? Porque caiu, porque Yaldá caiu, tá escrito, né? Profecia, pois então, e eles mesmos testificam contra eles mesmos, né? Nós somos Yaldá, nós que somos, pois então, tá testificando contra eles mesmos, porque Yaldá caiu, né? Qual é o símbolo de Yaldá? É um boi? Não, é um leão. Né? O mascote de Yaldá é um leão, né? Olha aqui, ó, verso 5.
eles quebram em pedaços seu povo, né? Beleza, já passei isso aqui, eu sei o que já, né? Devora os órfãos, né? Tá em Mateus 23, 14, né? Vai 13, beleza? Só para os irmãos verem, para vocês entender quem é esse povo aqui que vai se elevar e combater contra eles, né? Dar recompensa para eles. Então vamos continuar lá para Isaías 33, verso 10 em diante. Agora levantar-me-ei, diz o Iau. Agora eu serei exaltado. Agora levantar-me-ei, né? Levantar-me-ei. Salmo, nós leu agora. Vós concebereis, verso 11. Vós concebereis palha da casa de cereais. Vós produzireis rastolho, vosso hálito como fogo. Vós devorará, tá vendo aí? Vós devorará. Porque tá falando de quem? Tá falando de Jeremias 5, né? Jeremias 5, verso 9 ou 14, leia lá, né? Que Al vai devorar, né? Vai vir com um fogo devorador para devorar eles. Leia lá, Jeremias 5, 9 ou 14. Tá falando de Jeremias 9, 5 a 14. Entendeu? E o povo, aí, continuando, Isaías 33, verso 12 em diante. E o povo será como como a queima de cal, né? Ou seja, será como palha, né? Como madeira. Como espinheiros. Partidos serão, né? Partidos serão, né? Partidos quebrados, né? Lembra de Jó? 34? Vou ter que anotar aqui. Partidos serão, ó. Vou anotar aqui, ó. Lembra de Jó? 34, 24. E ao derrubas à noite, né? E partirá uns poderosos. Colocará outros em seu lugar. Então, vou anotar aqui, né? Jó. Aqui, ó. Jó 34. Tá vendo? 34, verso 24. Entendeu? Falando de Jó, né? Isaías aqui 33, verso 12, falando de Jó, né? E o povo será como palha, né? Como madeira de cal, né? Como espinheiros, partidos serão. Tá vendo aí? Jó 34, 20. Jó 34, 24. Eles serão queimados a fogo, né? Verso 13. Ouve vós que estáis distantes, e o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecer meu poder. Reconhecer meu poder, falando para eles. Reconhecer o meu poder, moço. Reconhecer o meu poder. Reconhecer que é eu que estou falando. Eles são hipócritas, não, entendeu? Eles rascam a barriga, né? Aí fica a rebeldia, né? Continua a rebeldia. Continuando a rebeldia. Tá entendendo? Ele tá entendendo que é a palavra do Eterno, mas tá na rebeldia, entendeu? Não reconhece que é Iau, não. Tá entendendo? Não é rebeldia, né? A dureza de coração. Aí, ó. Reconhecer o meu poder, né? Verso 14 agora, ó. Os pecadores de quem? Os pecadores em Sião. Tá vendo? Sião. Sião cai na onde? Em Jerusalém. Né? Monte Sião. Então, não é em Sodoma. É em Achalém, Jerusalém. Beleza? Os pecadores de Sião estão com medo. Diz que estão com medo. Com medo do quê? Com medo do fogo devorador. Isaías 5. Vou ler Isaías 5. Capítulo 9. Isaías 5, verso 9, né? Estão com medo do fogo devorador. Por quê? Porque eles sabem que eles caiu. Eles sabem que eles caíram. Só que eles não reconhecem que tá aqui, ó. Já falando, reconhece meu poder. Reconhece que caíram. Reconhece meu poder. Reconhece que é a minha voz. Ele tem algo a dizer. Porque eles reconhecem, só que eles é duro de coração. Ele é orgulhoso, lembra? Nós lemos agora lá em Salmo 94. Levanta, né? Recompensa o orgulhoso. Né? Dá retribui, recompensa o orgulhoso. Eles são orgulhosos, né? Eles não reconhecem a voz de Yahweh. Entendeu? São duros de coração. Tá sabendo que é a voz do Eterno, que eles caíram, só que eles não reconhecem né, o pecado deles. Que pecados são esses? Pecadores de Sião, ó, verso 14. Isaías 33, 14. Ó. Pecadores em Sião estão com medo, ó. Porque eles sabem que eles caíram, só que eles estão com medo. Do medo do quê? Do fogo devorador que vai vir contra eles. Entendeu? Que fogo é esse? Eu vou ler para os irmãos. Né? Esse fogo também está lá em Isaías 28, verso 17. Né? Mas também está em quem? Está em Jeremias 9, que eu vou ler para os irmãos agora. Jeremias 5, aliás. Jeremias 5, 9 ao 14. É o seguinte. Eles estão com medo, esses pecadores de Sião estão com medo desse fogo aqui, ó. Jeremias 5. Que é o mesmo fogo de Isaías 28, 17, né? Eu vou ler Jeremias 5. Beleza? Porque Isaías 28, os irmãos conhecem bem, né? Isaías 28, 17 ali. Eu vou ler o 5. Jeremias 5. Verso 9, ó. Diante. Não irei eu visitar por essas coisas? Diz Iau.
E não será vingada a minha alma de uma nação como esta? Que nação? Israel. Entendeu? É o julgamento iminente contra Israel. Aqui, qual povo? De Sião. Ó. Os pecadores de Sião. Entendeu? Jeremias não leu, Isaías não leu, agora. Aí olha aqui, Jeremias 5, verso 10 em diante. Ó. Verso 11. Ó. Pois a casa de Israel, tá vendo aí? A casa de Israel é a casa de Yaldá. Yaldá está em Sião, tá vendo aí? Lá em Isaías. Pecadores de quem? De Sião. Aqui fala que é quem? É Yaldá. Tá vendo? Yaldá é quem? Qual é um animal de Yaldá? É um boi? É um boi de Yaldá ou um leão de Yaldá? É um leão. Entendeu? Não adianta, irmãos. Ó, pois a casa de Israel e a casa de Yaldá, ou seja, de Sião, tem se comportado muito traiçoeiramente, né? Muito traiçoeiramente, ó, contra mim. Falando de Malaquias, capítulo 2, verso 8 ao 11. Entendeu? A traição, né? A escolha de pessoa. Lembra dos vídeos anteriores que eu passei? Davi, quando Davi não era o povo, né? Escolha de pessoa, né? Seleção de pessoa, então. Né? Traição, né? Mas olha aqui. Verso 12, ó. Eles contradizem ao Yahweh, né? São hipócritas. Como é que eles falam aqui, ó? Como é que eles falam? E falam, não é ele, não é eterno, não. Por isso que lá em Isaías 33 fala, né? Reconheça o meu poder, reconheça que sou eu. Vou ler de novo aqui Isaías 33, verso 13, ó. Ouve, vós que estáis distante, o que eu tenho feito, né? Que eu tenho feito, né? A estranha obra de Yahweh. É a estranha obra mesmo, foi a estranha obra, de fato. E vós que estáis perto, reconhecei, ó. Reconhecer que sou eu, o meu poder. Mas não reconhece, são orgulhosos. São, né? Teimosos. Fala aqui, ó, Jeremias 5, né? Verso 5, ó, verso 12. E eles contradizem ao Yahweh, são hipócritas, ó. E falam, não é ele, não reconhece que é o poder dele, que é ele falando. Não é ele, nem o mal nos encontrará. Não, ele fala isso aqui, mas está com medo lá, não foi? Está escrito lá em Jeremias, Isaías que está com medo? Eles mesmo, como é que eles são hipócritas? Eles mesmo falam que não é o eterno, está lá em Jeremias, estava lendo aqui. Não é eterno não, mas está com medo. Mas por que está com medo? Vai. Né? Acreditado, né? Acreditado, né? Que não deve, não teme. Mas por que ele fala que não é o Criador? Mas por que está com medo? A hipocrisia desses povos? Quem é esse povo? De Sião, ó. Isaías 33, 14. Os pecadores de Sião. Tá vendo? Eles falam que não é o eterno, tá lá em Jeremias, nós leu. Mas ao mesmo tempo, Isaías aqui 33 e 14 fala que ele está com medo. Não é eterno não, mas é porque está com medo. Por que está com medo? Não é eterno? Se não é eterno, você fica com medo não, mano. Com medo do que então? Quem deve não teme. Tá vendo a hipocrisia? E eles sabem que é o eterno falando, só que não reconhece. Não reconhecem pecado, são orgulhosos, são teimosos, são coração duro. Entendeu? Reconhece, são orgulhosos. Olha que não é eterno, não é eterno não é ele não, mas tá com medo. Quem não deve não teme. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Eles contradizem o Criador, né? E falam, e não é ele, está com medo. Nem o mal nos encontrará, nem veremos nós espada, nem fome, né? E os profetas tornaram-se vento, são zombadores, dos profetas do Eterno. Eles são zombadores, tá vendo aí? E os profetas tornaram-se vento, zombando deles, ó. E a palavra não está neles, os profetas, ainda está zombando deles, ó. Portanto, isto será feito. Portanto, assim diz Yahweh dos Exércitos. Visto que eles quem? Isaías 33, 14, pecador de Sião. Entendeu? Tá vendo? De Sião, não adianta. Não adianta. Portanto, assim diz Yahweh dos Exércitos. Visto que eles falaram tais palavras, arrogantes, né? Que está lá no livro de Salmo 94, né? Da leu, né? São arrogantes, né? Palavras duras. Salmo 94, verso 1 em diante, leia lá. Nós acabamos de ler. Palavras arrogantes, né? Palavras duras. Tá vendo aí, ó? Visto que eles falaram tais palavras, eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam em fogo. Aqui tem medo disso aqui, ó. Tá com medo disso aqui, ó. Tá vendo? Isaías 33, verso 14, que tá com medo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Os pecadores de Sião estão com medo. Com medo do quê? Do fogo lá. De Jeremias. Nós estamos lendo aqui, ó. Jeremias 5, verso 14, ó. Portanto, assim diz aos exércitos, visto que eles falaram tais palavras, né, duras, arrogantes, eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam em fogo. Está com medo desse fogo aqui, ó. E a este povo em madeira, em lenha. Então, em Isaías nós leu.
e eles serão devorados, tá vendo? Serão devorados, serão consumidos, serão reprovados, entendeu? Por isso que fala lá em Mateus, né? Liguei aqui, é Mateus 3, verso 11. Diz que o segundo mensageiro, né, o homem poderoso, né, ele batizará o povo com espírito de profecia, né, com espírito de sabedoria e com fogo, com a palavra forte. Entendeu? Uns serão reprovados, né? Uns serão reprovados. Uns serão tomados, né? Reprovados, e outros serão deixados. Entendeu? Deixados com aprovados, com vida. Já expliquei essa questão também já, né? Já expliquei essa questão assim, sobre essa questão já. Bora lá então. Continuar aqui. Isaías 33, né? Versículo de número de número 15, né? Diz o seguinte: o que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressão. Estou falando de Salmos 15, né? Salmos 15, né? Salmos 15. Fala assim: e quem permanecerá no seu santuário? Que santuário é esse? Santuário é Icau, templo eterno. Quem permanecerá com vida, entendeu? Entendeu? Ligou aí, né? Porque uns serão tomados, serão reprovados, serão cortados fora do santuário, serão expulsos, e outros serão deixados, né? Serão reprovados e serão deixados, né, no templo ali. Permanecerá, entendeu? Olha aqui, ó, porque Isaías 33 aqui, verso 15, falando de Salmos 15. Entendeu? O que anda em justiça, né? E fala retamente. Vai permanecer lá no templo, né? Já deixado no templo. Entendeu? Tipo eterno. O que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos de segurar subornos, que também seus ouvidos de ouvir de sangue, né? Que também seus ouvidos de ouvir de sangue, né? Fecha. Né? São justos. Seus olhos de ver o mal, né? Fechem os olhos de ver o mal. Verso 16. Ele habitará no alto. Que alto é esse? No alto do monte Sião, a permanecer lá. E ao derruba o traidor do alto do monte e coloca outro em seu lugar. Do alto do monte, entendeu? Jó 34, 20, 24. Jó 34, 24, né? Tá lá, ia lá. Jó 34, 24. E ao derrubará um poderoso do alto. Entendeu? E colocará outro em seu lugar. Quem é? É a Laodiceia. Vai subir esse monte aí. Entendeu? A Laodiceia vai subir esse monte. Entendeu? Aqui, ó. Ele habitará no alto do monte Sião, né? Espiritualmente. Não é no céu lá não, viu, irmão? Lá literal, lá no guial está não. Não. Aqui é um código, tá? Espiritual. É falando do monte Sião lá, né? Da Ical. No canal lá do leão, né? Porque a lei virá de lá. Por mais que os irmãos de lá caíram, a lei virá de lá. E ela escolheu lá para poder passar a mensagem para lá do céu. Entendeu? Aqui, ó. Ele habitará no alto, né? A Odisseia. As fortificações das rochas serão seu lugar de defesa, tá vendo aí? Serão seu lugar de defesa. Por quê? De defesa. Defesa aqui tá falando de quê? A palavra defesa aqui tá falando de escudo, né? Escudo, né? Proteção. Defesa quer dizer proteção, né? Proteção. Por quê? Porque tá ligado com o Salmo 91, ó. Vou ler Salmo 91, 4. Tá vendo? Diz que então, esse lugar do alto aqui, né, de Isaías 33, verso 16, né, que fala, ele habitará no alto, né, do alto do monte Sião, né, Yal Shalom, Ekal, né, e as fortificações das rochas será o seu lugar de defesa, né, será o seu refúgio, tá vendo? Por quê? Porque é um código que está ligado com o Salmo 91, são camadas, entendeu? Camadas. Salmo 91, vou ler lá rapidinho, ó. 91, verso 4, ó, a defesa aqui, ó. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas será seguro, né? Confiado. Tá vendo a segurança? A defesa? Sua verdade será o teu escudo. Tá vendo aí? Escudo é o quê? Escudo é uma arma de defesa, não é? Então, está lá em Isaías. Entendeu? E sua verdade será escudo e broquel. Tá vendo? Aí fala o verso 5, ó. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite. Que terror à noite é esse? Tribulação. Entendeu? Tribulação, terror, né? A guerra de Gog, né? A Terceira Mundial. Pois é tribulação. Nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, né? Na escuridão. Nem pela destruição que devasta ao meu dia. Que destruição é essa? A Rússia. Né? Então, nem pela destruição que devasta ao meu dia.
Grifa aí, você recircula para meio-dia aí e vai para Jeremias 15:8, falando da Rússia, né? O destruidor que Yahweh levanta ao meio-dia. Falando de um código. Tribulação, tá vendo aí, ó? Aí vai 7. 1.000 cairão ao teu lado, tá vendo? Lado esquerdo, 10.000 ao teu direito. Tá vendo? As duas caras de Israel caindo. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Quem mais profundo, quem mais fundo aqui, ó. 1.000 cairão ao teu lado, direito, esquerdo, né? Esquerdo e 10.000 ao teu direito. Né? Mas isso não chegará perto de ti. Tá vendo aí? Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos incrédulos, dos ímpios, né? Os perversos. Quem é os perversos? Ministra direita e esquerda. Né? Duas caras de Israel. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Vou ler do Pai mais profundo. Eu vou ler do 13, ó, para não ficar tão pesado. Viu? Então, eu vou pular o 9 para não ficar tão pesado. Vou ler do 13, ó. Para vocês ficar mais identificado ainda, que tá falando de quem? Do ministério do leão, né? Que cai, né? À direita. Aqui, ó. Tu pisarás sobre o leão. Né? Não é sobre o boi. Tá vendo? É sobre o leão e a víbora. Por que fala víbora? Porque a sarça de víbora estava na onde? Na cadeia de Moisés. Fariseu, né? Tem a sua boca de víbora que mata os irmãos. Né? Que lança né? Flechas contra os irmãos. Né? As mentiras, está lá em Jeremias 9. Na sua boca é como um arco para a mentira. Entendeu? É um falso moralismo, né? É uma falsa paz. Diz paz, mas não há paz. Acho que essa questão já, né? De Apocalipse 6, 2, hoje machismo espiritual que fica com arco de Esaú, né? Enfim, já passei a questão já. Entendeu? Aqui, ó, tu pisarás sobre o leão, tá vendo? E a víbora, porque essas víboras aqui, esses fariseus, tá na onde? Tá no leão. Tá vendo? Não adianta. Esmagarás debaixo dos seus pés, ó. Tá vendo aí? O leãozinho e o dragão. Beleza? Continuar aqui então. Continuar aqui defesa, escudo, tal, beleza. Vou continuar aqui. Isaías, né? 33. Vamos dar uma continuada aqui. Isaías 33, verso 17. Diz o seguinte. Os teus olhos, quem é os olhos de quem? Da Laodiceia, entendeu? Dos levitas, né? Os teus olhos verão o rei. Que rei é esse aqui? Tô falando de quê? Falando do ramo direito. Entendeu? Porque eu falei para os irmãos. O ramo direito, ele espiritualmente é Yahshua. Espiritualmente, ele representa Yahshua. Cordeiro, né? Espiritualmente. Entendeu? Teus olhos verão o rei, né? Que é Davi, né? Virão o rei, é o rei Davi, né? Ou seja, é o Davi, é o ramo de lá direito. Em sua beleza, virá o rei em sua beleza, em sua glória, né? Em sua majestade. Eles observarão a terra, que está muito distante. Teu coração, né, verso 18 em diante. Teu coração refletirá sobre o terror. Que terror é esse? É a tribulação. Entendeu? Onde está o escriba? Estou falando do fariseu, né? Fariseu, da víbora, que está no leão. Nós leu lá agora em Salmo 91, né? Tu pisas no leão e a víbora. Pois então. Aí fala aqui, ó. Isaías, né? 33. 18, né? Teu coração refletirá sobre o terror, tribulação. Onde está o escriba? Onde está o escriba, né? Ó víbora, né? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as torres? A palavra torres aqui, tem um segredo aqui. Tu não verá um povo violento. Que povo violento é esse? Está falando de tribulação, irmãos. Quem é esse povo violento? Está em Isaías 16, versos 4 e 5. Vou ler lá para os irmãos que é esse povo violento. Não conhece já, né? Mas eu vou ler. Porque lá tem um segredo espiritual para os irmãos. Outra camada. Vou ler lá quem é esse homem violento aqui. É Isaías 6, Isaías 16, né? Versículo 4.
5. Que eu vou mostrar tocar mais espiritual para os irmãos. Então vamos ver quem é primeiro o homem violento. Está lá nesse Isaías 33, né? Aqui, ó. Isaías 16 agora. Isaías 16, verso 4. Ó. Deixai meus rejeitados habitarem contigo, ó Moabe. Seja tu um abrigo para eles, contra a face do que? Do destruidor. Tá vendo aí quem é um homem violento, né? Porque o homem violento era afim, da Rússia. Tá vendo aí? Então Isaías 33, verso 18, falando do que? 19, falando do que? Isaías 33, 19, falando da Rússia, né? Da tribulação. E ó, tu não verás um povo violento, um povo de uma fala muito dificultosa, né? De que vossos pais, né, não podem entender, falando da Rússia, né? A língua, tem um povo tem uma língua estranha, né? Está lá em Jeremias 5, né? Versículo 15. Vou ler lá para os irmãos ver. Jeremias 5, 15. Ó. Quem é esse povo que é violento, que tem uma língua estranha, né? Dificultosa. Falando da Rússia. Jeremias 5, 15. Aqui, ó. Eis que eu trarei uma nação sobre vós de longe, tá vendo aí? Ó casa de Israel, diz Oial, uma nação poderosa, tá vendo aí? Uma nação antiga, quem é antigo? O leão velho, é a Rússia. Uma nação cujo idioma, tá vendo aí? Cujo idioma, cuja língua tu não conheces, é uma língua estranha, tá vendo? Nem entendes aquilo que ela dizer, tá vendo? A Rússia. Então continua lá, Isaías, né? 33. Isaías 33. 33, verso 20, diz o seguinte: Considerai Sião, a cidade de nossas solenidades. Teus olhos verão e Alxalã. Tá falando para quem? Para lá de céu. Para lá de céu, né? Levítico, né? Levítico, seus olhos verão em Alxalã, né? Espiritualmente. Seus olhos virão em Alxalã. Uma calma habitação. Uma calma habitação. Por que falar uma calma habitação? Por quê? Porque está escrito lá em Salmo, né? Salmos 85, verso 7. Que Yahweh falará de paz ao seu povo. Falará de paz, contanto que não volte à loucura. Entendeu? Ali é Yahweh dando as misericórdias das benevolências de Davi. Fala aqui, ó. Em Isaías 33, verso 17. Teus olhos virão um rei. Quem é? O rei Davi. É o Davi. É o Davi. É o ministério de defesa, né? É o raminho de defesa. Da Davi, né? Entendeu? Teus olhos verão um rei. Né? Quem é? Davi. Entendeu? Para receber as benevolências de Davi, né? As misericórdias de Davi. Entendeu? Olha aqui, ó. Isaías, né? 33, continuando aqui. Verso 20, né? Considerai Sião a cidade de nossa solenidade. Teus olhos virão em Alxalã, a palavra de céu. Uma calma habitação, né? Palavras de paz, né? Continua da loucura. Um tabernáculo que não será desmontado. Que tabernáculo é esse aqui? É o de Jerusalém, né? Entendeu? Uma das coisas antigas, né? Uma da doutrina antiga será passada. Passada por quem? Por Davi. Davi, né? E vai montar Davi como renovo justo. E as coisas antigas, né? O conhecimento será passado para ele, para Laodiceia, né? Não, no tabernáculo, está aqui, ó. Isaías 33, verso 20. Né? Aí, ó. Considerai Sião a cidade de nossa solenidade. Teus olhos verão em Alxalã uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado. Tá vendo aí? Tabernáculo. Porque o tabernáculo de Yahweh será com os homens. Quem é os homens? Lá do céu. E ali as coisas antigas serão passadas, que é a doutrina antiga. Serão ensinadas por quem? Por Davi. Vou ler Apocalipse aqui, ó. Apocalipse 21, né? Apocalipse 21. Eu passei essa doutrina também já. Vou ler de novo. Apocalipse 21, mais 3, ó. Ao 5, ó. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Yahweh está com os homens. Que tabernáculo é esse? O mesmo tabernáculo que está em Isaías 33, verso 20, ó. Né? Está escrito aqui: Considerai Sião, a cidade da sonoridade. Teus olhos verão em Alxalã uma calma habitação. Um tabernáculo aqui. Está em Isaías. Tabernáculo, tá vendo aí o tabernáculo? O mesmo tabernáculo está em Apocalipse 21. É, tabernáculo que não será desmontado, ou seja, não será destruído. Que é o segundo templo, né? O segundo templo que está sendo construído. Por quem? Por Davi, por Ramim, né? Pelo Ramim esquerdo também e pelo lado de céu, os levitas. Entendeu?
Lembra que eu falei para os irmãos? Quem participa da construção do segundo templo, só quem? É só o Romanos esquerdo, o direito e os levitas. Entendeu? Né? A vara e o cajado. E os levitas faz parte. Mas os poderosos, foi que traiu a igreja, serão né, ficar cortados fora. Entendeu? Ele não faz parte. Por que ele não faz parte da construção do segundo templo? Os poderosos que traiu aí, né? Por que ele não faz parte? Porque eles destruíram o primeiro templo espiritualmente. Entendeu? Ele destruiu a primeira aliança, não foi assim? Ah, não lembra lá da idolatria do bezerro? De ouro? Quem foi que idolatrou ali, quebrou o pacto de Al? Foi quem? Foi o povo que Moisés liderava. Aí Moisés chega, vê o povo na idolatria, né? Aí, aí o Moisés fala o quê? Moisés faz uma divisão, né? Aquele que está com o Eterno, né? Vem a mim. Quem foi a ele? Os levitas. Está lá em Êxodo 32, né? Por quê? Porque quem participa da construção do segundo templo espiritual é só o raminho esquerdo, que é Zorobabel, está em Ageu 2, 3. O raminho direito, que é Moisés, e os levitas, faz parte. Mas os poderosos que traiu a igreja ficam de fora. Fica de fora porque eles destruiu o primeiro. Então, como é que vai deixar aquele povo que destruiu o primeiro construir o segundo? Entendeu? Por isso que veio de fora, porque destruiu o primeiro. Quem foi destruir o primeiro templo lá, literalmente lá, na época de Daniel? Foi Nabucodonosor, não foi? Foi o leão, o Império do Leão. Pois então, quem é o Império do Leão hoje, espiritualmente? Os leões, né? Poderosos. Destrói o primeiro templo. Quebra o pacto, né? Adora o boi, quebra o pacto. Aí Davi, que é Moisés, é que se casa e renova o pacto. Moisés não renovou o pacto lá depois? E Alma mandou Moisés fazer, lapidar outras duas pedras de pedra, duas tábuas novas de pedra, né? Para Moisés renovar o pacto. Com quem? Com os levitas, que é os levitas que vai até ele. Depois da rebelião ali, né? A dança do boi. Tá vendo? Então, que faz parte dessa edificação do segundo templo espiritual é só o raminho esquerdo, a vara, o cajado, né? Que é Moisés e os levitas. Né? Está em Salmo 23, verso 4, né? A tua vara, o ramo esquerdo e o cajado me consolam. Consola quem? A Odisseia. Entendeu? Beleza, vou continuar aqui. Tá vendo aqui, ó? Vou ler de novo Isaías, né? 33, verso 20. Considerai Sião, a cidade de nossa solenidade. Teus olhos verão em Alxalã. Uma calma habitação, né? Falar de paz ao seu povo. Um tabernáculo que não será destruído. Tá vendo aí? Construção do segundo tempo. Né? Não será destruído esse tabernáculo. Que tabernáculo é esse? O tabernáculo está em Apocalipse 21, verso 3. Ó. O tabernáculo de Yahweh que está com os homens. Quem é os homens? Lá de céu. Aqui, ó. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Yahweh está com os homens. Tá vendo? Lá de céu. O tabernáculo de Isaías não leu agora. Entendeu? E o próprio Criador estará com eles. E será o seu Criador. E ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Tá vendo aí? E não haverá mais morte espiritual, nem tristeza. Tá vendo aí? Nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas serão ensinadas, passadas. Por quê? Por Davi. Entendeu? O pão do céu, né? Davi, né? O Evangelho Eterno. Viu um anjo lá primeiro do céu, tinha o Evangelho Eterno. Tá vendo? As coisas antigas, ou seja, o Evangelho Eterno serão passadas. Por quê? Por Davi. Entendeu? Aí aqui fala, verso 5, né? E aquele que está sentado sobre o trono, quem é? Davi. Espiritualmente, entendeu? Eis que façam novas todas as coisas, a nova aliança, né? O renovo, justo. Entendeu? Diz que façam novas todas as coisas. Davi falando espiritualmente. Porque e a Davi, um homem direito, né? Falei para os irmãos, ele representa o Yahweh. Entendeu? Aí fala. E aquele que está sentado no trono, quem é? Davi. Disse, eis que eu faço novo todas as coisas. É o renovo justo de Davi. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? A nova aliança renovada. A aliança que o povo que Moisés liberar quebrou lá adorando o boi. Aí renova a aliança. Eis que eu faço novo todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas palavras são, presta atenção agora, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Entende? Verdade é, entendeu? Apresenta as suas testemunhas, que é duas, ramo direito, esquerda e o direito. Porque o esquerdo também faz parte dessa edificação do segundo tempo. Tá vendo? Ele faz parte. Por quê? Porque Apocalipse aqui, ó, 21, verso 5, está conectado com quem? Com Isaías 43, verso 8 ao 10. Né? Por isso Apocalipse diz aqui, ó. Eis que, Apocalipse 21, 5, né? Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis, ou seja, são verdade são verdade, entendeu? E a Isaías 44, 8 ao 10, está conectado. Entendeu? Porque fala, né, apresenta suas testemunhas com duas, com a mão esquerda e direita.
Entendeu? Porque o Romeu Esquerdo também faz parte da edificação do segundo templo. Ele faz parte, de Zorobabel, né? Tá lá no livro de Ageu. Capítulo 2 vai até capítulo 3. Beleza? Tá vendo que o traidor lá não era o Romeu direito, o Romeu esquerdo? Não era o Romeu esquerdo o traidor. O Judas não é o Romeu esquerdo. O Romeu esquerdo caiu? Caiu. Saul caiu. Saul não caiu? Caiu lá. Saul caiu. Entendeu? Mas só que ele não era o Judas. O Judas é quem? O Judas tá dentro da casa com os irmãos do lado direito. Já mostrei quem é o Judas já. Já mostrei quem é. Tá vendo que o Romeu esquerdo não era o Judas não. Ele caiu. Ele era o Saul, né? Caiu. Mas o Judas não era ele não. O Judas era o irmão que estava dentro da casa com Yauch, né? Com o Romeu direito. Comendo o pão dele. Lembra de Salmos 41? Sim, o meu amigo. É amigo dele, o traidor. Não era o Romeu. O amigo do traidor era o amigo do Romeu direito. Amigo íntimo. Tá dentro da casa. Comendo o pão dele. Entendeu? Comendo o pão do Romeu, né? O traidor comendo o pão do Romeu direito. Não do Romeu esquerdo. O Romeu esquerdo tá vendo? O Romeu esquerdo não é bom. Não era o Judas. O Romeu esquerdo. O Judas era o que estava dentro da casa. Entendeu? Comendo o pão de Davi. Né? Traiu ele, né? Sim, o meu amigo. Entendeu? Que eu confiava. Tá vendo? Traiu. Beleza? Não é o boi, não era o Romeu que era o Judas, não era o Romeu, não era, era um que já tá dentro da casa, entendeu? Lucas Santo, um amigo do Romeu direito, né? Um amigo íntimo dele, é o vitorioso, que era o Judas, entendeu? Por isso que saiu aí, ó, no meio dos irmãos, tá vendo? Porque o Judas, depois que ele trai, ele sai fora, né? Ele sai fora do meio dos irmãos. Não foi assim que Judas fez? Judas traiu Yaucha. Não foi? Depois ele cascou fora, não foi? Né? Se saiu fora do discípulo, né? Ele separou do discípulo, Judas ficou isolado. Entendeu? Traiu Yaucha, traiu o discípulo ali, aí Yaucha traiu o discípulo também, depois, né? Saiu fora dos apóstolos, Judas, né? Ficou isolado. Por isso que o vencedor aí saiu no meio dos irmãos. Ele que era o Judas. Saiu do meio, traiu os irmãos, arruinou a igreja, depois caiu fora. Né? Que é o código lá do Antimachia, né? E ele destruirá homens poderosos. Quem é os poderosos? Entendeu? Primeiro ele conquistou os irmãos com a Legionja, né? Lá no. Tem que passar para os irmãos o código né, do Antimachia espiritual, né? De Apocalipse 6, versículo 2. Cavaleiro Branco, né? Que são vitoriosos, né? O vitorioso. Para vencer, conquista os irmãos com a língua, com a bajulação. Depois os irmãos dão crédito nele, né? Ele primeiro ganha a confiança dos irmãos, os irmãos dão crédito nele, coroa ele, aí ele cai fora depois. Destrói a igreja, depois cai fora. Aí arruina muitos poderosos. Né? Ele pela paz, né? Pela falsa paz, né? Bajulação, arruinar muitos poderosos. Arruina muitos. Ele trai a igreja e depois cai fora. Tá vendo? Isso que eu falo, né? Não confiar em nenhum irmão. Cuidado. Irmão nenhum confiei, porque nenhum irmão sabe mais que enganar. Entendeu? E querer usurpar, né? Um querer no lugar do outro. Entendeu? É inveja, né? Questão de poder, né? Ganância. Entendeu? Isso aí. Vou continuar aqui, né? Isaías 33. Verso 21, né? Aqui, ó. Porém lá, glorioso, né? Glorioso rei será para nós um lugar de largos rios, tá vendo aí? Palavra. E córregos, né? Largos rios, ó. Tá vendo aí? Está falando de quê? Está falando de Apocalipse 7, versos 15 ao 17. As águas do rio, as águas da vida. Entendeu? Atenção aqui, eu vou ler lá Apocalipse 7. Entendeu? Apocalipse 7. Né? Versos 15 ao 17. Ó. E o seguinte. Ó. Por isso eles estão diante do trono. Aqueles que são os levitas, Laodiceia. Diante do trono do Criador, né? E o serve de dia e de noite. De dia e de noite. Por quê? Tá vendo? Tá vendo? Tá falando do céu lá, literal, lá onde que está? Não, falando do ministério que aqui na terra. Ministério de defesa. Entendeu? Que é do tempo. Que tempo é esse? O segundo tempo. Que foi construído, né? Aqui, ó. Por isso eles estão diante de algo. Né? E servirão dia e noite. Tá vendo aí? Porque ele falando do céu literal lá. Porque lá no céu, lá no Yastar, não tem noite. Mas aqui falando que tem noite, ó. Por quê? Falando de um lugar aqui na terra. Entendeu? Um lugar onde a mulher é alimentada. Por quê? Com a palavra da verdade, com as águas da vida.
entendeu? Né? Que é dado por quem? Por Davi. Tá vendo? Tá vendo que esse Apocalipse 7 aqui não tá falando do céu lá, literal lá? Não, falando de um ministério aqui na terra. Fala aqui, segurando o seu tempo, dia e de noite. Porque aqui tem noite, aqui na terra tem noite. Entendeu? Não do céu lá literal não. Lá não é literal não, viu? Né? Tá falando lá em Hebreus, ó. Esse templo aqui, ó. Que esse povo aqui vai servir de dia e de noite, tá em Hebreus. Quer ver, ó? Hebreus, vou ler Hebreus 12. Hebreus 12. Quer ver, ó? Não é o céu lá literal não, não onde Deus está lá não. Não, aqui é na terra. Entendeu? Um tabernáculo aqui na terra, né? Começar à direita, ó. Que serve dia e noite, serve dia e noite. Lá não tem noite lá em cima. Então não tô falando do céu lá em cima, literal. Tô falando aqui na terra. Quer ver, ó? Que esse templo aqui tá ali, esse templo aqui que tá em Apocalipse 7, né? Que o povo serve dia e noite. Tô falando do templo de Hebreus aqui, ó. Hebreus 12. Quer ver? Vou pegar aqui para os irmãos verem. Hebreus 12. Hebreus 12, 18 diante, ó. Do seguinte. Ó, fala do templo lá tá falando do templo lá de Apocalipse 7, ó. Porque não chegaste ao monte. Não chegaste ao monte que possa ser tocado. Não é literal. É um segredo. É aqui na terra. Porque não chegaste ao monte que possa ser tocado. Um templo que possa ser tocado. Entendeu? Queimando com fogo, né? Aquelas luzes. Nem o negrume, né? Aquelas sombras, né? E a escuridão, e a tempestade, e ao som de trombeta, literalmente, né? E a voz das palavras, né? De anjos, né? Literais, a quais os que ouviram pediram que não lhes falasse mais, né? Fala aqui, continuando, ó. Verso 21, ó. Então terrível era a visão, né? Até Moisés ficou assustado, né? Ficou admirado. Olha que tremenda revelação, entendeu? Que é uma revelação tremenda mesmo. E Moisés, que é Moisés? É um chargeiro, homem direito. Davi, né? Moisés e Davi se casam. Então terrível, né? Terrível entre aspas, né? Terrível sim, né? Ficou admirado. Como é que pode, né? Revelação tremenda. Tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Moisés não tem a visão do templo lá, do tabernáculo lá no tempo antigo, literalmente. E ela mostrou para ele como é que ia formar, como é que ele ia fazer o templo, né? O tabernáculo ali. Pois então, agora aqui é espiritual. E ela mostra para ele. E aí vai entender, ó, qual o templo que está falando lá de Apocalipse 7. É um templo que espiritual, falando do céu lá, literal, não. Entendeu? Aí ele ficou admirado, ó. Então terrível era a visão que Moisés disse, né? Tenho pavor e tremo. Aí fala aqui, ó. Mas chegaste ao Monte Sião. Que Monte Sião? No céu lá? Não. Não um monte que pode ser literal, que pode ser tocado, visível. É aqui na terra. E serve de dia e de noite aqui na terra. Mas chegaste ao Monte Sião, e a cidade do Ial vivo. Aí é o Shalom celestial, ou seja, espiritual, melhor dizendo. Celestial, celestial. A palavra celestial vem de espírito, né? Espírito. Entendeu? A palavra celeste vem de espírito. Por isso tem a palavra celestial, né? Tem o nome do Criador na frente, né? Celeste e al. Entendeu? Porque a palavra celeste vem de quê? De espiritualidade, né? Ou seja, celestial, né? Espírito e al. Porque celeste é espírito. Entendeu? Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Ial vivo. Aí é o Shalom espiritual, celestial. Tá vendo? E é uma companhia de anjos. Anjos é o quê? Mensageiros. É o exército que está lá em Apocalipse. Lembra do código anterior que eu passei para os irmãos? De Apocalipse 19. Né? Que é aquela passagem ali de Apocalipse 19. Literalmente está falando da guerra lá no final de semana, né? Mas espiritualmente está dando uma guerra espiritual. Entendeu? Com antimachia espiritual. Entendeu? Aqui, ó. Esses anjos aqui são uma beleza, ó. Mas chegaste ao Monte Sião, né? Cidade do Criador vivo, e ao Shalom celestial e uma companhia de anjos, mensageiros, que está com quem? Com Davi, né? Seguiu e desce no céu. É um código. Já expliquei essa questão aí já. Essa camada espiritual já expliquei. E aí, ao Shalom celestial e uma companhia de anjos, incontável de mensageiros, é o exército, a Odisseia. Entendeu? A igreja e a Assembleia Geral. Por que fala Assembleia Geral? A igreja da terra, a igreja da terra. Católico, evangélico, vai se reunir ali, né? Para receber a palavra, a mensagem. E ali eles servirão dia e noite no templo. Aqui é o templo, aqui, ó. Monte Sião. Espiritual. Entendeu? Entendeu aí? Ficou claro aí na mente dos irmãos? Ele fala aqui, Assembleia Geral. Por que fala geral? Porque é toda a igreja em geral que vai receber essa mensagem. Entendeu? Católico, evangélico. Não. Toda a Assembleia Geral dos primogênitos que estão escritos no céu. E o Ial, o juiz de todos. E aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, né? Ou
serem ensinados, que as coisas antigas serão passadas e serão aperfeiçoadas. Né, Laodiceia? Pois então será prata, né? São pratas. Entendeu? Então é isso. Continuar aqui, se continua, tá bem grande o vídeo, hein? 45 minutos. Não tem jeito, né? Muita coisa para passar. Aí fala aqui, ó. Aí fala aqui, né? Isaías 33, 21, né? Porém, lá o glorioso Yahweh será para nós um lugar de água, né? De lagos, rios, né? A palavra. E córregos, em que nenhum navio com remos irá, nem navio majestoso passará por ali, né? Águas, palavra. Água da vida, que está no quê? Apocalipse 7, né? Verso 16, ó. E eles não terão mais fome. Nem fome de palavra, entendeu? Doutrina. Nem terão mais sede, né? De água. Nem arderá o sol sobre eles. Nem que sol é esse? Que é outro segredo, né? Sol que está da Rússia, né? A Rússia é o sol do meio-dia. Que vem ao meio-dia, né? Está em Salmo 91, nós leu. Né? O estudador que vê a sol ao meio-dia é a Rússia, é um código. O sol, né? Tem o sol aqui que é a Rússia e tem a lua, né? A lua. Que é a lua? A lua é a lua do terror, né? Os xiitas. Então, tá lá em Salmo também. A lua do terror, né? Fala assim, erguerei meus olhos aos montes. A gente fala da de Gog, né? Em código ali. Erguerei meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem de Yahweh, e dos céus e da terra. Ele fala do sol e da lua. Lê lá. Né? Porque o sol ali é a Rússia. Né? O sol, né? Liderando a lua ali, ó. Que a lua, o sol que é feito a lua, né? Então o sol é mais poderoso, vamos dizer assim. É maior, né? Então o sol ali tá aqui, da Rússia, e a lua tá da coalizão islâmica xiita, né? Ali, a lua do terror. Olha aqui, ó, Apocalipse 7, 16, ó. E eles não terão mais fome, a Laodiceia, nem sede de palavra, né? Que o sol, a Rússia, sobre eles não arderá, né? Nem qualquer calor. 17, porque o cordeiro que está no meio do trono os alimentará, que é a doutrina. É Davi aqui, ó, ramo esquerdo, ramo direito, aliás. E os levará às fontes das águas vivas, tá vendo? As águas da vida, né? E ao enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, tá vendo? E aqui tá lá em Apocalipse 21, né? Que não haverá mais fome, né? Nem morte espiritual, nem dor, porque as coisas antigas serão passadas. Aqui, as águas da vida aqui. As águas serão passadas, ensinadas, entendeu? As águas da vida, né? Entendeu aí, mano? Ficou claro? Então é isso. Continuar vendo aqui, Isaías 33, né? Verso de número 22, né? 22, verso 22, ó, diz o seguinte. Porque o Iau é nosso juiz, né? O Iau é nosso legislador. O Iau é nosso rei. E ele nos salvará. Tuas cordas estão frouxas. Elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro. Elas não podem estender a vela. Então a presa de um... Agora vem um código aqui, outro que é mais espiritual para os irmãos. Presta atenção. Então a presa de um grande despojo é dividida. A presa de um grande despojo, que tem uma camada espiritual, outra camada. Vou mostrar para os irmãos, presta atenção. Então a presa de um grande despojo, né, é dividida. Os costos, presta atenção agora, grifa essa palavra costos aí, grifa ela, né, ou circula. Se darão ao saque. Diz que os costos se darão ao saque. Até os costos vão pegar esse despojo, né? Os costos pegarão o despojo. Os costos. Vão se dar o saque, né? Vão saquear. Entendeu? Que costa é esse? Que costa é esse? É uma camada espiritual. Vou mostrar para vocês agora. Presta atenção, ó. Vendo aí, ó. Vou ler de novo, mais uma vez. Isaías 33, verso 23, né? Aqui, ó. Elas não poderão estender a vaila. Então a presa de um grande despojo, ó. Um grande despojo. É um grande despojo, ó. Atenção, é um grande despojo. É dividida. Diz que esse grande despojo foi dividido. Por quem? Pelos costes aqui, ó. Os costes. Os costes darão ao saque, que é o grande despojo. Que costes são esses?
Vamos ler. Isaías 17, verso 14. Atenção. Isaías 17, verso 14. O seguinte. Ó. A camada espiritual para os irmãos aqui. Ó. Isaías 17, 14. Vai dizer. Eis que ao anoitecer, né? Eis que ao anoitecer à noite, ó. Tá vendo aí? Se apresenta o terror. Que terror é esse? Que terror é esse? Aqui nós sabemos que está falando da queda russa, né? Isaías 17, verso 14, né? Da queda militar russa, que ela destrói eles, né? E ao intervir ali, né, foi e salva Israel. Aí Israel vai lá e pega as armas russas, né? Os expôs da Rússia e usa como energia, né? Durante 7 anos. Mas espiritualmente tem uma camada aqui. Vou mostrar para os irmãos agora. Vou ler de novo Isaías 33, né? Verso 23, né? Quer dizer, elas não podem estender a vela. Então a presa deu um grande despojo. A Rússia lá vai ser um grande despojo para Israel? Vai. Que é Israel vai usar as armas russas, né? Ali por 7 anos. Beleza? Vai usar o despojo deles, né? Por 7 anos. Agora tem que mais espiritual aqui, ó. Só que a Rússia, irmãos, ela nas escrituras, né? Ela é chamada de quê? De leão. Né? Beleza. Agora, espiritualmente, quem é o leão no meio da igreja aí? É o Ministério de Defesa, né? É o Ministério de Defesa. E a Laodiceia é o Israel espiritual. Beleza? Tá ligando aí já o ponto aí já do código? A Rússia ali é o leão, né? A Rússia. Israel é o cordeiro, né? Pronto. Mas espiritualmente, esse leão aqui, né? Tá sendo, espiritualmente, né, a camada espiritual, está sendo tratado pelo Ministério de Defesa, que é o leão, né? O leão. A defesa é um leão lá, o canal do leão. Pronto. Que queria quem devorar Israel. Destruir a igreja, né? Ali. Que destruir a igreja. Aí ao intervir à noite, né? Lembra de Jó? E ao, né, derruba à noite. Jó 34, 25. Né? E, né, Jó 34, 24, 25. E ao derruba à noite. Derruba aqui à noite. O leão aqui, ó. É um código espiritual, uma camada. Ó. Isaías 33, verso 23, vai dizer, né? Vou ler mais uma vez. Eles não podem estender a vela. Então a presa de um grande despojo, a presa do leão aqui, ó. E ela destrói o leão. Ó. A Rússia, né? Mais espiritualmente, trata do Ministério de Defesa, o leão. Então a presa de um grande despojo é dividida aos costes. Depois eu mostro quem é esses costes aqui. Entendeu? Porque Yahweh vai tirar os leões, né, os poderosos, do alto, e colocar outro em seu lugar. Quem? Os costes. Entendeu? Então os costes vão assumir, né, o lugar deles. Pegar o despojo, vamos dizer assim. Entendeu? Vamos ver agora. Vamos ver Isaías 17, verso 14. Ó. Esse que é o anoitecer, não é? Anoitecer, porque é a noite. Ó. Lembra de Jó 34, 24? E eis que Yahweh derruba à noite. Quem? O leão, ó. Os poderosos. Entendeu? O leão. E aí colocará outro em seu lugar, né? Os despojos aí, dos costas, pegar o despojo deles, ó. Colocará outros no lugar deles. Os poderosos, e os poderosos vão poder ser despojos. Por quem? Por Israel, espiritual. É os costas, né? E ó. Eis que o anoitecer à noite. Jó 34:20, liga aí, Jó 34:20, Jó 34:20, né? 24, aliás, e 25. Eis que o anoitecer se apresenta ao terror. Que terror é esse? É a mensagem, né? Da palavra. A mensagem que os poderosos estão com medo, né? Na linha de Isaías, né? Os poderosos estão com medo, né? Os pecadores de Sião estão com medo. É o terror do terror, né? Do fogo devorador. Tá vendo? Porém, antes do amanhecer, já não existe. Este é o destino dos que nos oprimem, né? Nos oprimem, né? Aí, ó. Nos quer destruir. E a sorte dos que nos roubam. Que é que tentou roubar Israel na guerra de Gog? O leão, né? Destruir Israel. Aí ao intervir, né? Derruba o leão, a Rússia, e Israel toma posse das suas riquezas, né? Ali, suas energias. Por isso aqui é um código espiritual. Isaías tem 3:20. Diz que o coxo aqui vai ser apoderado a quem? Um grande despojo. Que é o despojo aí? Do leão. Entendeu? Esses coxos aqui, é a Laodiceia, que vai se apoderar a quem? Dos lugares dos leões.
Dizemos de Jó, 34:20, 34:24. E ao quebrar homem poderoso, quem é? O leão, em pedaços. E coloca outros em seu lugar, que é os coxos, que se apodera do que? Né? Do leão, das coisas do leão, né? Do lugar deles. Entendeu? Colocará outros em seu lugar. Quem é esses outros que colocam no seu lugar deles? É os lá de céu, os coxos. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Os coxos, né? Agora vai para Eclesiastes. Que ao destrói o leão, né? A Rússia ali. Mas totalmente aqui está falando de quem? Do Ministério de Defesa. E ao destruir esse, o leão, para colocar outros no lugar deles. Né? Eu disse, né? O que é? Os coxos. Os coxos vai tomar o lugar deles, né? Vai se apoderar do despojo. Vai tomar o lugar deles, né? A cadeira deles. A Odisseia. Entendeu? O código, a camada. Aí aqui, ó. Eis que eu anoitecer, e ao derrubo o leão poderoso à noite. J.T. 4:24. Colocará outros em seu lugar, os coxos, vão se apoderar do despojo do leão, os poderosos. Entendeu? Porém, antes de amanhecer já não existe. Este é o destino dos que nos oprimem. Quem é? O leão. A sorte dos que nos roubam. Tá vendo aí? Aí vai para Eclesiastes. Eclesiastes 9:4. Eclesiastes 9:4. É o seguinte. Ó. Eclesiastes 9, versículo 4. Ó. Para aquele que está entre os vivos. Quem está entre os vivos? Quem é? Já passei essa mensagem aqui, essa questão aqui já. Né? Passei já nos vídeos anteriores aí. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Passei já a questão aqui já. Passei essa mensagem, esse código. Porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Quem é o cão vivo? Quem é o cão vivo que eu passei para os irmãos? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, verso 6 e 7. É Mefibosete. Entendeu? O cão, né? O coxo. O Mefibosete não era coxo? Ele era um coxo. Ele era coxo. Isso aqui na profecia, ó. Isaías, né? Isaías 33 está lá, né? E os coxos vão se apoderar da riqueza do leão. Que os coxos é a Odisseia, né? O Israel espiritual. Se apoderar do despojo do leão. Entendeu? Aí tá aqui, ó. Né? O leão está destruído, né? E os coxos se apoderando dos coxos, que é a Odisseia, né? Que é o cão vivo, vai se apoderar dos despojos do leão. Colocará outro em seu lugar. E ela coloca aqui no lugar dos leões poderosos, os coxos, que se apoderam, né, dos lugares dos poderosos. Entendeu? Aí fala aqui, Eclesiastes 9:4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque um cão vivo, o coxo, né, o Mefibosete, é melhor do que um leão morto. Porque leão morto que matou, ele destruiu esse. Entendeu? Entendeu o código, a profundidade, a camada? E ela destrói o leão. Então é melhor um cão vivo com um coxo, né? Ali, aleijado, mais vivo do que um leão morto. Que ao destrói o leão e esse coxo aí, ó, os coxos, que é a Odisseia, né, vai se apoderar dos lugares aqui do leão. J.T. 4:24. Né? E ao destrói homens poderosos à noite, né? À noite eles serão derrubados, né? Colocarão outros no seu lugar. Outros vão se apoderar da sua riqueza, das suas cadeiras, dos seus lugares. Entendeu? Aqui, ó. Entendeu o código aí? Espiritual? Tremendo, né? Forte também. Entendeu? Então quem é o leão espiritualmente? Tá sendo quem? Do Ministério da Defesa. Que vai querer destruir Israel. O Israel espiritual. Aí ela vai intervir através do raminho direito. Destrói o leão. Os leões, né? Poderosos. Né? E coloca outros no seu lugar. J.T. 4:24. Entendeu? Os coxos se apoderando de um grande despojo. Dos lugares aqui, dos poderosos. Entendeu? É melhor um cão vivo, um coxo vivo, um aleijado vivo, do que um leão morto. Que é o destrói o leão. Entendeu? E Israel toma, né? O Israel espiritual vai lá, que é os coxos, né? Vai lá e se apodera do despojo do leão. Né? Entendeu? Questão aí? Então é isso. É isso aí, irmãos. Até aqui. Beleza? Até aqui, tá? Eu li até aqui mesmo. Beleza? Aí eu continuando outra questão aí, né? Já tá dando quase uma hora de vídeo. Então até aqui. E
vou continuar em outro vídeo, né? Os irmãos, a continuação desse aqui, tá bom? Até a próxima, se ao permitir. Fui.